Muito boa noite a todos. Estou comovido e tocado pelas palavras tão amigas que me introduziram. Queria começar por agradecer, na pessoa do António Marujo, o convite para estar aqui convosco e dizer-vos que, no fundo, a minha mensagem é fundamentalmente tripla. Gostaria de partilhar convosco três temas que me parecem corresponder um bocadinho ao desafio que foi colocado a todos nós. Portanto, à Ana Drago, ao João Pacheco, à Inês Drummond, que também agradeço o convite por ter tido a oportunidade de os ouvir. Evidentemente que eu tenho 17 anos, ou seja, tenho os 40 anos que eles têm, mais os 17 a seguir, não é? E de facto foi muito, muito interessante ouvi-los. Mas os três tópicos que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão são os seguintes. Um primeiro que será uma pequena nota de natureza pessoal que me parece perfeitamente justificada, e vão ver porquê. O segundo tópico será uma caracterização e uma fundamentação também do terceiro tópico, isto é, um retrato muito breve do que é a minha visão da Igreja Católica e a partir daí eu passaria para o terceiro e último tópico da minha intervenção, que é justamente o desafio, a proposta que gostaria de deixar. Curiosamente, eu venho aqui um bocadinho mais a pedir coisas do que a oferecer coisas. Já vão ver. Espero que não fiquem zangados comigo por isso. A pequena nota pessoal prende-se com um aspecto que estava na difusão daquela informação, desta iniciativa. Na internet eu reparei que havia um folheto que dizia: escutar a cidade, a Igreja, ouve os não-crentes. Bom, é sobre esta questão dos não-crentes. Eu ainda não resolvi a questão daquilo que eu sou do ponto de vista da minha relação com a religião, com a esfera religiosa, com Deus. Eu não sei, penso que eu tive uma educação católica, numa família muito católica. Esses valores, evidentemente, que ficaram, mas houve um determinado momento em que eu deixei de ter o interlocutor. Provavelmente aconteceu aquilo que o João Pacheco dizia há bocadinho, que Deus não se preocupava muito com ele. Provavelmente aconteceu qualquer coisa de semelhante. Mas a verdade é que eu acho que a expressão não crente, pelo menos para mim, não se aplica muito. No sentido em que o meu estatuto é um estatuto indecidido, ou indecido, de ponte, alguém que está na ponte. Eu penso que o conceito de agnóstico está mais adequado. Aliás, sempre que se fala em agnóstico, também é preciso dizer que os agnósticos têm sempre uma origem, porque não se é agnóstico da mesma maneira. Um bocadinho como, há muitos anos, recordo-me de uma revista muito interessante, que penso que já não existe, uma revista francesa chamada Autrement, foi mesmo há muitos anos, que tinha um número dedicado aos celibatários. E dizia assim, celibatários. A pessoa olhava e depois cá em baixo dizia assim, célibataire avec qui? É um bocadinho o que acontece com os agnósticos. É que os agnósticos há uns agnósticos que são luteranos, calvinistas, judaicos, outros que são católicos, não é? De certa forma, eu penso que sou talvez um agnóstico de proveniência católica. O segundo aspecto, que também se prende com a identificação, é que, tendo tido uma educação católica na família, e tendo, evidentemente, lidado muito com a teologia católica cristã e católica em particular, devido à minha formação filosófica e às áreas profissionais em que trabalho na filosofia, sempre me surpreendeu a forma como, por vezes, as pessoas se assumem católicas de um modo tão fácil. Porque a verdade é que, quando nós atentamos àquilo que é a palavra considerada revelada e também ao pensamento teológico dos grandes mestres, dos grandes padres da Igreja, nós verificamos efetivamente que o cristianismo reclama daqueles que dele se reclamam uma intensidade tal que eu penso que, de facto, se os cristãos e os católicos no mundo de hoje fossem tantos como aqueles que aparecem nas estatísticas, este mundo seria um bocadinho diferente e seria certamente melhor do que é. Segundo aspecto,
falar de escutar a cidade, os desafios que, de certa forma, a Igreja coloca ou espera dos cidadãos, crentes ou não crentes. Eu diria que, para o desafio que vou fazer a seguir, na terceira parte, é importante dar-vos um bocadinho, em pinceladas muito largas, a minha representação do que é a relação do cristianismo com a política. Acontece com o cristianismo o mesmo que acontece com, por exemplo, outras instituições e entidades muito antigas. Por exemplo, o que acontece connosco, como portugueses. Nós somos um povo com 900 anos e eu cada vez estou mais convencido que é preciso uma vida inteira para se perceber o que é ser português. E certamente morremos todos sem perceber muito bem o que é isso. Da mesma forma, e ainda mais, numa instituição como a Igreja, com 2000 anos de história, ainda por cima com uma projeção universal, muitas vezes as pessoas falam dos conceitos de Igreja de uma forma singular, que efetivamente consagra alguma amnésia e alguma redução semântica. O que eu diria é que a Igreja tem uma fortíssima relação com a política, ao contrário de algumas interpretações teológicas que consideravam, estou a pensar o jovem Hegel, que dizia que o cristianismo ensinava as pessoas a serem cidadãos do céu, mas não da terra. Não é? Ao contrário disso, eu julgo que, mesmo nas facetas mais tristes e sombrias da Igreja, aquelas facetas da Inquisição, do écraser l'infâme, do Voltaire, mesmo aí, a política esteve sempre presente. A Igreja Católica teve uma experiência cristã e católica, teve uma experiência extraordinária. É talvez a última ou a única grande instituição que vem do tempo do Império Romano. A queda do Império Romano foi uma experiência traumática, sem ímpar. Não aconteceu nada tão dramático desde a queda do Império Romano até hoje. Não vamos confundir as crises, os colapsos com a queda do Império Romano. E a Igreja sobreviveu. Sobreviveu, mas como escreveu uma grande pensadora alemã, judia, americana, Hannah Arendt, de certa forma a teologia, e uma grande conhecedora, nomeadamente do pensamento de Santo Agostinho, a Igreja refletiu na sua teologia, nomeadamente através da destrinça entre o conceito de eternidade e o conceito de imortalidade. O conceito de imortalidade, um conceito clássico, grego, e o conceito de eternidade, especificamente cristão, e introduziu nesse conceito de eternidade uma espécie de desgosto ontológico, uma espécie de desapontamento radical em relação ao mundo, na medida em que a queda do Império Romano, de uma ordem política, jurídica, de uma ordem que no fundo se coincidia com a própria ideia de civilização, e o longo período de sombra, barbárie, de lutas da Idade Média, correspondeu a uma espécie, digamos assim, de desapontamento em relação à possibilidade de construir qualquer coisa de sólido no mundo. E nesse aspecto, esse desgosto, digamos, com a política, todavia, não demoveu a Igreja de um esforço de capturar, recompor, reconstruir, conservar aquilo que foi a memória do mundo clássico. E isso é extremamente importante e penso que também não posso eu cometer o erro que acuso os outros e não posso falar na Igreja cristã de uma forma singular e julgo que particularmente nas famílias do cristianismo o catolicismo manteve-se talvez mais fiel do que qualquer outra corrente, seja calvinista ou luterana ou ortodoxa, mais fiel a uma ideia fundamental que também é herdada do Império Romano e da tradição clássica do Império Romano, que é a ideia da universalidade. E aqui também nós temos bons exemplos, na medida em que a modernidade, que também é marcada pela ruptura da Europa, outra ruptura da Europa, outra queda da Europa, que foi a Reforma, essa modernidade é também marcada pela forma como as novas igrejas e a velha, a antiga Igreja Católica se colocaram perante novos desafios. E eu gostaria de sublinhar que, examinando numa perspectiva política o comportamento que, por exemplo, a nova Igreja Luterana assumiu perante o desafio da justiça representado pela Guerra dos Camponeses na Alemanha em 1525 e a forma como, por exemplo, a Igreja, quer de Espanha, quer de Portugal,
assumiu o desafio das descobertas e das conquistas de novos mundos, de novos povos, eu penso que, do ponto de vista da justiça, os exemplos de que não há teologia cristã que não seja teologia revolucionária caem, de facto, para o lado do catolicismo. Nós temos histórias de coragem absolutamente formidáveis, desde o António de Montesinos, que pouco tempo depois da chegada de Colombo à América denunciava, na própria América Espanhola, a escravatura, a violência sobre os povos índios ou ameríndios, até a Escola de Salamanca, o Francisco de Vitória, a ação do Bartolomeu de Las Casas, que obrigou o imperador, obrigou Carlos V a convocar uma junta de Valladolid para saber se a Espanha deveria ou não partir da América, porque o que estava em causa era o pecado da conquista, a violência sobre outros homens, até o nosso António Vieira, defensor dos índios e dos judeus. No fundo, eu penso que a Igreja tem no seu currículo uma dimensão de abertura ao outro e de luta pela emancipação que nenhum Torquemada pode efetivamente fazer esquecer. É por isso, é porque no passado e também no século XX e hoje há na inspiração teológica do catolicismo uma abertura para a luta pela emancipação, para a luta pela autonomia, para a luta pela igualdade, pela liberdade, pela justiça, um conceito fundamental de todo o pensamento político, como referia muito bem há pouco a Ana Drago, que eu me atrevo a fazer a seguinte proposta. Nós estamos a viver, é a terceira e última parte da minha intervenção, nós estamos a viver um momento de uma enorme gravidade na Europa. Não é um momento, é um período. Este momento é particularmente grave, mas o período, como sabemos, começou há mais tempo. Podemos, por uma questão de comodidade, considerar 2008 como o ano de partida, embora as coisas já não estivessem muito bem na Europa antes disso. Mas hoje estamos a viver um momento em que, efetivamente, as coisas se contam às horas e aos dias. E sempre me causou alguma estupefacção que a Igreja Católica se mostre tão silenciosa e tão passiva perante aquilo que está a acontecer na Europa. Ergue a sua voz, e muito bem, para as injustiças que são cometidas nos países emergentes, para o escândalo do Mediterrâneo, onde todos os dias naufragam pessoas que procuram um pouco mais de sol, um pouco mais de alento nas suas vidas, mas a verdade é que esta Europa, onde estamos, está ela própria em risco de se fragmentar. Evidentemente que nenhum de nós, penso eu, aqui presente, gosta daquilo que está a acontecer. O drama da Europa, a peça de que fazemos parte e que estamos a assistir há tantos anos já, é, de facto, uma peça que nos faz sofrer. Nós entramos na peça a pensar que seria, eventualmente, uma peça cheia de esperança, festiva, com humor, e, no fundo, neste momento, estamos a viver uma história que começa a ser uma história de terror, porque não conseguimos reconhecermos-nos nos personagens que estão em cima do palco. Mas o mais importante do que uma peça boa ou má é o palco. E o palco é a Europa. E aquilo que está neste momento em causa é a possibilidade de destruirmos o palco que demorou tanto sangue e tanto tempo a ser construído. Nós tivemos, não são apenas as duas guerras mundiais, não são apenas aqueles exércitos de soldados civis que marcham na sombra da nossa memória, são todas as guerras europeias que praticamente, desde o alvor da modernidade, nos conduziram à construção deste espaço comum sem fronteiras que a Europa é. Nós não podemos permitir que os locatários temporários, que os equipes de casting da nossa democracia permitam que as pessoas que nós temporariamente colocamos em posições de destaque, toda a gente se engana, os eleitores também se enganam e muito, que essas pessoas destruam um património que elas não percebem, não compreendem e, sobretudo, não estão em condições de administrar. E é por isso que eu julgo que a Igreja Católica tem uma enorme oportunidade para criar espaços de discussão sobre a Europa.
tem a oportunidade, na medida em que tem uma rede montada há muito tempo, na Europa e fora da Europa, para colocar o tema do palco, a Europa como pátria comum, os valores comuns. E eu suponho que a Igreja Católica não precisa dos meus conceitos para o fazer numa base ecuménica com as outras igrejas cristãs e não cristãs, com os judeus, com as comunidades islâmicas. Porque todos nós estamos interessados em que a Europa não sucumba, em que os atores que efetivamente se percebe que não estudaram o suficiente para estarem no palco, que eles não saiam do palco destruindo-o. Existe uma porta para onde os atores, quando são veiados, saem. Não é preciso escavar o palco. Não é? Não. Eu vou já terminar. Eu tinha pensado que vos ia falar durante 15 minutos, mas já estou a falar nos 20 minutos regulamentares. E vou já terminar. Eu penso que a minha proposta é esta, é a proposta de que a Igreja Católica utilize todas as suas estruturas para dinamizar reuniões que permitam uma discussão sem pressão, uma discussão livre, aberta, sem existir vozes mais autorizadas do que outras sobre as grandes questões europeias, as questões do modelo de construção, as questões da assimetria norte-sul, as questões da dívida, todas estas questões serem discutidas, de facto, num ambiente de fraternidade, num ambiente não percorrido pela poluição, pelo nervosismo dos interesses, dos prazos, dos calendários, das ameaças. E isso pode ser feito a vários níveis, pode ser feito em Lisboa, pode ser feito nas paróquias, mas também pode ser feito ao mais alto nível. Mas eu não queria que esta proposta fosse apenas a proposta que eu também fiz no final do meu livro, que era de organizar uma grande conferência europeia a partir da iniciativa da Igreja e das igrejas. Eu penso que podemos fazer 1000 conferências sobre o tema da Europa. E termino já dizendo o seguinte. Hannah Arendt, mais uma vez, introduziu, ou foi buscar ao catolicismo, ao cristianismo e ao catolicismo, um conceito teológico e deu-lhe uma dimensão política extraordinária. Ela é, de facto, uma pensadora do nosso tempo. Eu penso que só agora é que estamos a perceber a grandeza de uma grande mulher que morreu em 75, que, aliás, passou por Lisboa, que viveu a caminho de Nova Iorque durante a Segunda Guerra Mundial. E essa transformação do conceito de perdão, da teologia para a política, eu penso que é extraordinária. E termino com uma pequena evocação dessa metamorfose. Dizia ela que a política tem 2 características fundamentais. A política é imprevisível e é irreversível nas suas consequências. E ela tem toda a razão. Quando um grupo de pessoas, uma comunidade, toma uma decisão, e a vida coletiva é sempre acerca de decisões, quando alargamos a esfera do poder, quando nos coligamos com outros, quando nos organizamos como cidade, como Estado, como União Federal, quando fazemos isso, nós estamos sempre a correr riscos e os resultados são imprevisíveis. E também são irreversíveis. E a Hannah Arendt dizia que, em relação à imprevisibilidade, a única forma que nós temos de nos precavermos é através da promessa. A promessa é justamente o compromisso que nós fazemos, apesar da nossa fragilidade, da nossa mortalidade, da nossa incompetência e ignorância, todos nós temos essas características. A verdade é que nós nos aventuramos a erguermos-nos e a dizer, bom, vamos tentar ir em conjunto neste rumo através deste caminho. Prometemos que vamos neste caminho. Evidentemente que uma das questões associadas à crise da democracia é que, infelizmente, há pessoas que prometem sabendo que vão trair a promessa. Mas estamos a falar no plano das ideias, do tipo ideal, digamos assim. E que fazer em relação à irreversibilidade? Quando as coisas se fraturaram, quando as coisas se partiram, quando houve vítimas, quando houve feridos, quando, afinal, as boas intenções terminaram em desastre, e quando as más intenções terminaram em tragédia, o que é que temos de fazer? É muito curioso que a Hannah Arendt vai aí buscar a categoria de perdão. E vai dizer, bom, os cristãos
e efetivamente ela vinha de uma cultura judaica, os cristãos têm um conceito fundamental que, nomeadamente no judaísmo, tem uma acessão completamente diferente, e que é justamente o conceito de perdão. E politicamente o perdão permite o recomeço. O perdão não é uma atitude de desobrigação do outro em relação à sua culpa de forma desinteressada. O perdão é um vínculo entre aquele que ofendeu e aquele que foi ofendido, para que ambos possam recomeçar de novo. E neste momento, nesta Europa devastada, não apenas pela economia, pelas finanças, mas também pelas agressões constantes à dignidade do outro, pela antropologia comparada dos credores contra os devedores, as constantes manifestações e caricaturizações de povos como sendo preguiçosos, incapazes, etc., corruptos. Perante tudo isso, eu penso que nessa conferência, ou nessas conferências sobre a Europa, uma das coisas que nós temos de aprender a fazer é a perdoarmos-nos uns aos outros para podermos, no palco da Europa, reconstruir o caminho e refundar esse mesmo caminho europeu. Muito obrigado.